Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos aí. Fazer um vídeo de atualização do mercado de cripto. E já vou pedir agora, já logo de início, quem puder deixar um like aí, se inscrever no canal, fazer um comentário. E ajuda bastante aí, principalmente a divulgar o canal e passar um pouco a minha ideia de como a gente está com o mercado de cripto. Vamos começar aqui rapidinho pelo nosso querido Bitcoin. A gente se segurou numa faixa de preço bem interessante, tá? Ontem a gente teve uma correção um pouquinho mais forte, chegamos a bater 122k, liquidamos boa parte das ordens que estava nessa região aqui nessa zona, tá? Só que a gente está com uma liquidez ainda bem considerável aqui nessa faixa de preço aqui Vou marcar aqui para vocês. A gente ainda está com uma boa liquidez aqui até essa faixa toda aqui, ó. Que vai aí do 122 desse topinho aqui que o pessoal acabou shortando até essa faixa aqui de mais ou menos os 125, 126 mil. Acredito que a gente vai vir buscar esses alvos aqui para liquidar. E, e ele ia mais ou menos vai mais ou menos em confluência aqui com essa nosso topo aqui da nossa cunha de alta, tá? Da nossa cunha altista aqui. E hoje ela tá batendo mais ou menos aí na faixa uns 125.500, 126 mil. Acredito que no momento que a gente bater aqui, a gente ainda pode ter mais uma correção. E aí, se a gente gerar mais liquidez acima dessa zona de preço aqui, no momento que a gente atingir esse alvo aqui, liquidar, provavelmente o pessoal entra shortando, a gente deve ter algum tipo de recuo, algum movimento de recuo, para depois a gente, de repente, poder fazer mais uma sequência aqui, mais uma pernada, tá? O pessoal andou perguntando no grupo ali, questão de alguns youtubers está comentando aí que de repente o BTC pode vir testar faixas mais abaixo aqui, vamos colocar o BTC no diário, de buscar a faixa mais abaixo aqui na faixa dos 105 que estaria mais ou menos nessa região aqui, e até 95 mil, que ia mais ou menos bate em confluência aqui com uma LTA que a gente tem, que liga todos esses fundos aqui em agosto de 24, liga com esse fundo aqui de 12 de abril de 25, tá? Não estaria errado a análise deles, tá? Só que para mim, se a gente fizer isso aí, a gente vai estar fazendo uma coisa que ainda nessa subida a gente ainda não acabou não fazendo, tá? E a gente, depois de movimentos mais alongados de subida, tá? A gente fazendo movimentos mais alongados aqui, que vocês podem ver que... Vou só mudar minha tela aqui que vocês vão enxergar melhor. Esses movimentos aqui mais longos do BTC, ó, que a gente fazia umas pernadas aí em torno de 100%, depois fazia uma correção aí na faixa de uns 25, 30, 20%. Depois a gente apoiou aqui na média de 200 e fez uma pernada mais forte delas, que a gente bateu praticamente quase 200%. E aí foi onde justamente a gente fez uma acumulação mais longa aí de praticamente 6 meses e corrigiu 34%. Depois desse movimento, a gente começou a montar uma formação aqui, e a gente teve movimentos menores, tá? E essa pernada aqui a gente subiu 123% e já teve até uma correção considerável, tá? Uma correção aí na faixa de 32 também. Agora a gente fez uma pernadinha um pouquinho menor, na verdade bem menor, metade da pernada, 63%. Tá? E se a gente fizer uma quebra desse padrão aqui, que para mim a gente está numa formação de cunha, uma cunha ascendente, a gente pode estar daqui um pouco desconfigurando todo esse padrão aqui de alta. Não quer dizer que a gente vai entrar num bear market, tá? Mas se a gente fizer essa quebra da CLTA aqui, provavelmente a gente vai ter alguma coisa parecida com esse período aqui, que é o quê?
No momento que a gente rompeu essa LTA quentinha aqui, ó, vê que ela respeitou por um bom período, ficou lateral. No momento que ela rompeu, o que que a gente fez? A gente veio buscar o canal de baixa, só que em compensação, quando a gente perdeu ela, a gente ficou um período aí em torno de 60 dias corrigindo. Então, se a gente perder essa LTA aqui, provavelmente o movimento que a gente vai estar vendo no BTC vai ser justamente esse. Que aí seria até um padrão que o Augusto Bax comentou, que ele estava apostando aí uma semana atrás, que era a gente ficar um período mais longo, a gente ficar um período mais longo de forma lateral, corrigindo, e aí sim, aí eu acreditaria de repente da gente vir fazer um movimento de correção aí que poderia vir aqui para a faixa então dos 95, né, ou daqui um pouco, dependendo, passando o tempo aqui um pouquinho mais, 99, 100 mil, e passar um período maior lateral. Só que, por que que eu não gostaria de que acontecesse isso? E já estaria chegando praticamente naquele final do ciclo de 4 anos, que é justamente aqui nessa linha azul, né? Eu tenho ela replicada aqui, ó. Então aqui no primeiro topo em 2017, no primeiro topo não, desculpa, no terceiro topo em 2017, dezembro de 2017, aqui ela marcou uma fibra no tempo, né? Marcou bem direitinho aqui o nosso topo em outubro de 21. E a princípio, se a gente respeitar esses períodos, o ciclo do BTC como um relógio, a gente estaria falando aí para final de setembro, começo de outubro, de repente poderia se alongar um pouquinho mais, mas não acredito que a gente vá muito mais tempo do BTC daqui um pouco fazendo esse movimento final. Agora, se eu tiver errado e a gente perder, se eu tiver errado e a gente perder a CLTA aqui e fizer um movimento de correção, como a gente teve nesse período aqui, tá? Aí sim eu acreditaria que esse fim de ciclo, né, não aconteceu exatamente aqui. A gente pode daqui um pouco alongar ele um pouco mais, mas a gente vai ter que estudar isso dia a dia e ver o movimento do BTC no dia a dia. Não adianta a gente querer prever movimentos muito longos assim que não vão nos dar a direção correta do mercado. Essa é a minha visão para o BTC, tá? A minha visão para a dominância segue aquela que a gente vinha falando, e a gente está fazendo um movimento bem interessante aqui na dominância. Alguns eu vi comentando, alguns youtubers eu vi comentando sobre essa divergência que a gente tem aqui no RSI da dominância, tá? Isso aqui é a dominância no diário, dominância do BTC no diário. Não me preocupa a gente ter essa divergência, tá? Até porque essa divergência ainda não foi confirmada, ela só confirmaria no momento que ela rompesse esse topo para cima. Aí eu estaria confirmando essa divergência. Então, nesse meio tempo ainda, a gente pode ter a dominância caindo e esse RSI de novo trabalhando aqui embaixo, da mesma forma que a gente teve no nosso ciclo, mesma forma que a gente teve no nosso ciclo de out-season aqui, onde a gente chegou a furar aqui, o RSI veio na faixa de uns 27, voltou, mas em momento algum a gente fez um pivô significativo de alta aqui na dominância. E no momento que no semanal, se a gente olhar no semanal aqui, no momento no semanal, momento que o RSI aqui, no momento que o RSI no semanal perdeu essa faixa aqui dos 40% que eu tenho demarcada, tá? Foi onde a gente teve a aceleração mesmo do movimento, tá? Então, a gente tem que ficar atento. Acho que a gente tá nessa semana, a gente pode dar com um pouco, já que o BTC tá, a dominância tá querendo seguir e dar continuidade no movimento de queda, o que para as altcoins e out-season é perfeito, né? A gente pode ver a perda aqui, já estamos perdendo aqui, na verdade a gente já perdeu, tá em 39. Se fechar o dia hoje desse jeito e amanhã continuar o movimento, a gente pode começar a ter algum movimento mais explosivo nas altcoins. Então, quem não está posicionado, acho que é o momento de se posicionar. Quem tiver posicionado, atenção,
e muita calma nessa hora. E a gente fez aquele rompimento da bandeirinha, que eu tinha mostrado para vocês, e a gente fez um movimento de livro aqui, rompeu essa bandeira, veio aqui até os 59,7, voltou, fez um breve recuo na dominância aqui, praticamente testou tanto a parte de baixo aqui dessa bandeira, como testou a média de 9 e testou essa LTA aqui, que era a LTA que eu estava esperando que a gente rompesse para continuar o nosso movimento de queda na dominância e também na sequência da nossa AutoCisa. Algumas criptos, uma que hoje começou a dar um sinalzinho que de repente pode começar a andar legal, é a Solana. Isso aqui é a Solana no gráfico diário. Então, ela está bem interessante aqui se a gente olhar no semanal. Tá muito interessante um padrãozinho que ela montou nesse movimento aqui no período onde ela tinha aqui a esse período aqui mais ou menos de outubro de 22 até janeiro de 23 foi o período onde quebrou a FTX. Então nesse momento aqui a gente chegou a ter a Solana aí na faixa de $8. Mas ela ficou um período aqui acumulando até que ela conseguiu se manter acima da média de 9 aqui e a média de 21 principalmente. E se vocês verem o padrão que ela fez aqui, ó, fora todo esse período de acumulação, ela rompeu para baixo aqui a média de sinal aqui do RSI, fez uma correçãozinha, apoiou em cima dessa média e depois a gente fez um movimento explosivo. E ele está muito parecido com esse movimento que a gente está vendo aqui, ó. Na verdade, para mim está muito semelhante. Se ele vai fazer o mesmo movimento, a gente não sabe, né? Mas eu vejo muita semelhança nesse movimento aqui, com esse movimento, e vejo uma semelhança muito grande aqui, ó, principalmente desse período aqui, onde a gente passou acumulando, rompeu a média de sinal para cima, a média já tinha virado um pouquinho para cima, e se a gente vê exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó, a gente passou um período costurando essa média, rompeu ela para cima, apoiou. Então o que eu gostaria de ver agora seria a gente ver uma aceleração no movimento, como a gente viu aqui no momento que ela apoiou em cima da média de 21 e a média de 9. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Ela apoiou em cima das médias, as médias já estão começando devagarinho a abrir, ó. Isso normalmente denota a aceleração do movimento. Então o que a gente tem que ver agora é o preço realmente dando sequência e seguindo o movimento. Acredito que quando a gente romper esse topo aqui de 206, a gente possa ver uma aceleração um pouco mais forte aí do preço da Solana. E aí eu esperaria um movimento parecido com esse daqui, uma coisa corrigindo aqui, ou de repente ela até superando o topo, vindo, corrigindo essa região aqui de topo, para depois a gente dar sequências, tá? Eu já tinha comentado num outro vídeo passado aí que eu tenho alvos da Solana. Eu tenho alguns alvos da Solana com a projeção desse pivôzinho aqui, ó. Desculpa. Eu tenho alvos da Solana aqui na projeção desse pivô aqui, ó. Que aí eu ia considerar o alvo mais próximo agora para a gente poder atingir ele, seria os $460. Vamos deixar marcadinho aqui. $460. Depois, um outro alvo, 526. Um alvo bem importante que normalmente tende a chegar em alvos de uma onda um pouco mais estendida. Seria esse alvo aqui de 595. E aí depois a gente teria alvos mais para cima aqui, mas não adianta a gente ficar traçando agora. Vamos ter que ir acompanhando o movimento e até para ver como é que a gente vai se comportar com a questão do RSI. Porque na primeira divergência, como a gente teve aqui, ó, e a gente teve uma divergência em dezembro de 23 e março de 24, o preço ainda continuou subindo. Se vocês dão uma olhadinha aqui, o preço ainda continuou subindo, ele rompeu o topo de 124 e foi lá para os 212.
Só que aqui o RSI já estava nos mostrando que a gente estava com uma perda de força de compra. Então aqui seria um bom ponto para a gente realizar boa parte das posições, tá? E alguma coisa semelhante a gente pode ver mais para frente aqui. Outra cripto que a gente pode comentar aqui, que fez um movimento bem de livro, foi a nossa querida ZRO. Deixa eu botar num outro gráfico aqui que fica mais fácil da gente visualizar. A ZRO fez, fez todos os movimentos que eu estava aguardando e tinha comentado com vocês num vídeo passado, que era justamente, eu comentei aqui, fiz as minhas entradas nesse ponto aqui, na faixa aí de 1,80, 1,85, e realmente estava aguardando ela fazer esse tipo de movimento aqui, que é o que? Uma aceleração do movimento para o rompimento da nossa LTB, que é uma LTB que vem desde o topo que ela formou ali em dezembro de 24, e no momento que ela rompesse, além do volume, né, eu esperaria ela fazer uma pequena retração e retestar, fazer um reteste nessa LTB, e a gente teve um movimento de livro aqui, que foi o que? Bom volume entrando aqui para fazer o rompimento, e a gente não ter dúvida desse rompimento, e no momento da correção, tá? Candles pequenos, nada de candles muito grandes, e o volume decrescente, tá? Isso aqui é uma coisa bem importante se a gente quer dar sequência e dar segmento no rompimento, tá? Essa queda no volume aqui é bem interessante, com uns candles menores. O que eu espero agora? Espero a gente dar continuidade na semana agora, o, o rompimento aqui. Acredito que de repente pode ser que a gente tenha um aumento de volume no momento que a gente romper esse topo aqui que ela fez nos 2,60. Por que eu imagino isso? Porque eu já tenho marcado no meu gráfico aqui alguns pontos bem importantes de resistência. Tá? E essas resistências aqui não é resistência só no preço. Isso aqui é uma resistência que ela se forma também no volume de compra, de ordens de compra. Então essa aqui é uma zona que a gente vai ter que ter entrada de volume para a gente fazer um rompimento dela. E aí eu acredito que a gente possa fazer um rompimento superando ela aqui e retestando essa região aqui como um suporte. Ou daqui um pouco até a gente vir em zonas mais altas aqui. De repente essas outras zonas aqui de resistência, que vão confluir mais ou menos com esse fundo aqui, ó. Poderia vir aqui e a gente vir fazer um reteste aqui, fazer uma correção até aqui. Caso fizesse uma correção dessa forma aqui, seria um bom ponto de entrada de compra, tá? Mas, como eu sempre gosto de falar, não adianta a gente querer prever muito para frente, temos que todo dia dar uma olhadinha e ver como o gráfico está se comportando, mas esse rompimento aqui para mim foi considerado um rompimento de livro. Uma cripto que ainda não rompeu, e eu considero que vai fazer um rompimento semelhante, e eu já tinha desenhado algo semelhante, é a EtherFi, tá? A EtherFi está num padrão muito semelhante. Seria uma das moedas que, para quem não entrou ainda, está dando um ponto de entrada bom. O stop o stop técnico, se a gente fosse considerar um stop técnico aqui, não seria muito barato, mas seria hoje aí na faixa de 37%. Ou então, de repente, deixar um stopzinho aqui abaixo dessas médias todas, protegendo, seria um stop de 13%. Só que em compensação, esse movimento aqui, ó, se esse movimento tiver o rompimento, a gente tiver uma sequência na nossa out-season, a gente está falando de a gente assumir um stop de 37%, que eu falei para vocês, desculpa, não é 37, é menos. O stop é de 27. A gente estaria assumindo um risco de 27% para a gente ter, num primeiro alvo aqui, um ganho em torno de 34% e buscando o topo histórico dela aí, do preço atual que a gente está aí na faixa de 530%. Então considero uma cripto ainda com um bom ponto de entrada, um bom upside, e eu estou monitorando ela, já estou posicionado, tá? Já me posicionei justamente aqui
no momento que a gente teve os rompimentos aqui da média de 50 aqui, essa médiazinha amarela que vocês estão vendo no gráfico. E na verdade a gente está tendo um movimento de livro aqui. Acredito que a gente vai ter um rompimento bem rápido aí, em seguida a gente vai ter um rompimento. Bom, pessoal, a princípio era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta no grupo lá. Não se esqueçam de deixar o like de novo, eu vou pedir. Isso me ajuda aí a divulgar o canal. E me ajuda também a motivar, ficar mais motivado também para criar mais conteúdo para vocês. E conforme vocês vão tendo dúvida, bota no grupo. Eu posso, daqui a um pouco, às vezes, criar algum vídeo específico de algum assunto que vocês de repente têm dúvida. E muito obrigado aí. Uma boa noite.